Já parou para pensar de onde veio tudo? Tudo mesmo, sabe? Das galáxias mais distantes até as coisas mais comuns do nosso dia a dia. A resposta para isso é ao mesmo tempo super simples e, nossa, absolutamente impressionante. Pensa só, cada estrela no céu, cada planeta, cada grãozinho de areia e mais ainda, até os átomos que formam o nosso corpo. Tudo isso tem a mesma origem. É uma história que leva a gente de volta para o comecinho de tudo, para o exato instante em que o tempo, como a gente conhece, começou. É isso mesmo. A base de toda a matéria que existe hoje foi criada num piscar de olhos. Aliás, em muito, mas muito menos que um piscar de olhos. Um momento curtíssimo e super violento, bem no início do universo. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Como é que isso aconteceu? Ok, para a gente entender como a matéria surgiu, primeiro a gente precisa fazer um exercício de imaginação. Pensar num universo sem matéria. É estranho, né? Mas imagine um lugar que era só um mar caótico, absurdamente quente e denso, de pura energia. Isso foi antes de existir qualquer partícula que a gente conheça hoje. Essa é a era mais antiga que a física consegue descrever. Um estado de simetria perfeita. Tenta imaginar que a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares era tudo uma coisa só, unificada. As condições eram tão extremas, mas tão extremas, que a própria ideia de partícula como a gente entende hoje nem fazia sentido. Essa linha do tempo aqui é o nosso mapa para navegar por esses primeiros momentos. E o mais maluco de tudo é a velocidade com que as coisas aconteceram. A gente está falando de frações de segundos. Nesse tempo minúsculo, o universo se transformou de maneiras gigantescas, foi esfriando e permitindo que fases completamente novas da realidade começassem a surgir. E é aqui que um conceito fundamental entra em cena. Sabe como o vapor d'água, quando esfria, vira água líquida? Foi mais ou menos isso. A energia pura do universo primitivo começou a esfriar e a se condensar em partículas. Aquela famosa equação de Einstein, E igual a mc², não é só uma fórmula num livro. Ela descreve exatamente esse momento, a energia se transformando em matéria. Então, conforme o universo se expandia e esfriava, ele chegou num ponto-chave, um limite. A energia finalmente baixou o suficiente para que os tijolinhos fundamentais da matéria pudessem, enfim, surgir e sobreviver. Nem que fosse por um instante. Mas calma aí! Antes da gente falar sobre prótons e nêutrons, a gente precisa conhecer os ingredientes deles. Essas são as partículas mais básicas que existem, as partículas fundamentais. Elas são, digamos, as protagonistas dessa nossa história de origem. E assim que o universo deu essa brecha, apareceu um verdadeiro zoológico de partículas. A energia se transformava o tempo todo em pares de matéria e antimatéria. Então, para cada quark, nascia um antiquark. Para cada elétron, um positron. Esse universo bebezinho era um lugar caótico. Para cada partícula de matéria com sua carga, surgia sua imagem espelhada, a antimatéria, com a carga oposta. Bilhões desses pares eram criados a partir da energia e, quase no mesmo instante, eles se encontravam, se aniquilavam e, pá, voltavam a ser energia pura. Era um ciclo frenético de criação e destruição, o tempo todo. E é aqui que a gente esbarra num dos maiores mistérios da física. Pensa bem, se matéria e antimatéria tivessem sido criadas em quantidades perfeitamente iguais, uma teria destruído a outra por completo. O resultado? Um universo vazio, só com energia. Mas não foi isso que aconteceu. A escala dessa simetria é uma coisa de louco. Por alguma razão, para cada bilhão de pares de matéria e antimatérias que se aniquilaram, sobrou uma única partícula de matéria. Só uma. Parece um restinho insignificante, não é? Mas essa sobrinha minúscula foi o que construiu todo o cosmos. Tudo que existe hoje. Com o universo continuando a esfriar, aqueles quarks que sobreviveram, os sortudos, finalmente tiveram a chance de se unir. Foi aí que eles formaram as primeiras partículas compostas e estáveis da história. E o que permitiu isso foi uma única coisa: o resfriamento. Conforme a energia do universo diminuía, a supercola da natureza, a força nuclear forte, finalmente se tornou poderosa o bastante para grudar os quarks. Pela primeira vez, o caos de partículas soltas começou a virar estrutura, a se organizar. E essa organização seguia receitas bem específicas. A combinação de 2 quarks do tipo up com um quark do tipo down dava um próton. Já a receita de um quark up com 2 quarks down formava um nêutron. E pronto. Com prótons e nêutrons, o universo tinha os blocos de construção fundamentais para todos os núcleos atômicos que viriam a existir. Para e pensa na profundidade disso. Em apenas um segundo.
O universo passou de ser um ponto de pura energia para uma sopa com os componentes de tudo que a gente conhece. As sementes das estrelas, dos planetas e até da vida foram plantadas nesse instante. O ponto crucial aqui é que essa jornada incrível de um ponto de energia pura até um universo cheio de partículas estáveis aconteceu em menos tempo do que a gente leva para estalar os dedos. E a composição dessa sopa primordial não era aleatória, não. Devido a pequenas diferenças de massa e estabilidade, o universo acabou com mais ou menos 7 prótons para cada nêutron. E essa proporção inicial de 7:1 acabou determinando toda a química do universo jovem, ditando quanto hidrogênio e hélio seriam formados mais tarde. Então, com essa base simples de prótons, nêutrons e, claro, os elétrons que também sobreviveram, a história do cosmos podia finalmente começar para valer. Nos bilhões de anos seguintes, a gravidade juntaria essas partículas para formar os primeiros átomos, depois as estrelas e as galáxias, semeando o universo com o potencial para a vida. Essa frase resume tudo perfeitamente. O universo começou de um jeito unificado e simples e evoluiu para essa complexidade e estrutura incríveis que a gente observa hoje. E tudo, absolutamente tudo, começou com a formação daquelas primeiras partículas. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. A matéria é apenas uma parte da história. O que mais foi definido naquele primeiro segundo? A natureza das forças fundamentais? As sementes da matéria escura? As próprias regras que governam o cosmos? Pois é, o comecinho do universo ainda guarda muitos segredos.